A gente se vê por aqui. Hoje, Angel. Boa noite. Onde se esconde o último rio virgem ao sul do Brasil? Para navegar em suas águas limpas, nossos repórteres passaram dias dentro da mata fechada. Caminharam dentro da floresta, atravessaram as corredeiras e nos trazem o registro de uma viagem fascinante. Nas matas do Parque Nacional do Iguaçu, eles encontram o paraíso dos bugios, dos gambás, do jacaré de papo amarelo e os perigos. O que pode acontecer com uma onça, com os gaviões, dentro de uma reserva tão próxima das cidades? A beleza dos tucanos, das grárias, das jacutingas em extinção e das magníficas borboletas do Iguaçu também está no Globo Repórter desta noite. Um programa que teve a colaboração da Rede Paranaense de TV, afiliada da Rede Globo. Água clara que brota da terra. No coração do parque, a trilha das nascentes. Minando em pequenas fontes, o rio Floriano nasce na sombra de xaxins e samambaias, cercado de floresta. Um rio intocado, quase inacessível. Repleto de quedas d'água, corredeiras. Da nascente até a foz, são 100 quilômetros de curvas que cruzam a região mais selvagem do Parque Nacional do Iguaçu. Considerado um dos rios mais limpos do Brasil, o Floriano estimula a curiosidade dos pesquisadores. A expectativa é que nós encontremos ambientes interessantes para as aves, uma vez que é uma expedição de reconhecimento. Eu espero encontrar um rio que não existe mais no Paraná, quase no interior do sul do Brasil, que é um rio ainda íntegro, tanto na fauna como na flora, e paisagens deslumbrantes. A caminhada até os barcos que vão nos levar pelo rio Floriano é feita através da mata fechada. Um caminho bastante difícil. São muitos galhos, pedras, e o solo está úmido e escorregadio por causa da chuva. Barcos e barracas seguiram de helicóptero. Quase 1 tonelada. A pé seria impossível carregar tanto peso. O grupo saiu na frente para receber a carga e montar o primeiro acampamento. Em 83, uma tentativa de explorar o rio Floriano quase terminou em tragédia. Guardas florestais entraram na mata arrastando um barco de alumínio. Pretendiam descer o rio em 4 dias. Levaram 12. A comida acabou antes. Quando saíram do Floriano, já eram considerados desaparecidos. Talvez o pessoal não tenha calculado a real noção, não tivesse real noção da distância e das dificuldades da mata, até chegar no rio. Hora de botar o pé na água, caminhar se equilibrando entre as pedras escorregadias. Depois de 5 horas, apesar do cansaço, ainda não podemos parar. Precisamos chegar ao acampamento antes do anoitecer. Acordamos cedo. O corpo ainda dói por causa do esforço do dia anterior. E nem começamos a remar. 15 homens e um desafio. Enfrentar as corredeiras em botes de borracha. Guardas, fiscais, pesquisadores, aventureiros. Paulão, o instrutor, ensina a usar o remo e a aplicar regras de sobrevivência. Caiu do bote, o que acontece? O auto-resgate. Você nada até o bote, segura naquela corda que chama seguinha da vida, aí o companheiro que está dentro do bote vai te projetar para dentro do bote. As bagagens vão em bolsas impermeáveis. Tudo preparado, embarcamos na aventura.
A primeira descoberta: a água não é cristalina por causa da terra e das folhas que descem na correnteza, mas é pura, sem despejo industrial, esgoto ou veneno agrícola. Boa para beber. Logo surgem as dificuldades. Encalhamos nas pedras. O jeito é descer para empurrar. Máximo, o navegador da expedição, segue na frente. Olhos e ouvidos atentos aos sinais de perigo. Devagar, parou. Agora temos que ultrapassar o primeiro grande obstáculo. 2 cachoeiras. A maior tem quase 10 metros de queda. Paulão, não dá, né, para descer dentro do bote? Não, na verdade não dá. Tem que fazer sair pela margem, pegar uma trilha, uma picadinha que eles estão abrindo ali. E os botes vão descer para o sistema de redução. Como é que é isso? Sistema com cordas e polia. Amarrados, os botes descem pela boca da cachoeira. A equipe se divide. Em cima, um grupo controla a descida pelas cordas. Tudo com muito cuidado. Esses barcos são nosso único meio de transporte. Seguimos remando. Nas passagens mais estreitas, a correnteza joga os barcos para a margem, de encontro aos espinhos e teias de aranha. As maiores cruzam o leito do rio. Algumas aranhas tentam pegar carona nessa viagem. No meio do caminho, troncos de árvores caídos impedem a passagem. Só com um esforço coletivo para dar a volta por cima. Às vezes, nem empurrando. A gente está fazendo uma média de 3 km por hora, mais ou menos. Me enrosqueira, mas está melhorando. Nos grandes remansos, onde o rio é mais largo, as águas se acalmam. Passamos por ninhos estranhos. Parecem meias penduradas no varal das árvores. São ninhos de guacho. É bem comum essa espécie fazer ninhos em cesta, em forma de saco, em cima dos rios. Na floresta subtropical também vivem tucanos de muitas cores. Gralhas, araçaris, macucos e o frango d'água do bico vermelho. A jacutinga, ave ameaçada de extinção, se esconde atrás da árvore. Toda essa tranquilidade dura pouco. As águas do Floriano voltam a se agitar. Os botes ficam velozes. A cada correter, aumenta a infestação do bote. Depois dela, pode vir uma cachoeira, já que ninguém conhece o rio. E bem mesmo, as cachoeiras assustam. Para remadores de primeira viagem, é o batismo nas águas. Vamos com o barco cheio de carga, difícil de controlar. O medo é perder o equilíbrio e cair nas pedras. A câmera desce no outro barco. O instrutor grita, orientando as remadas. Você vem remando, na hora que você tá na boca dela, você vê lá embaixo o refluxo, entra e uai, dá aquele frio na barriga, desce, pum, estoura lá embaixo. Maravilhosa. Seguimos viagem como quem desce numa montanha russa.
Sem freio, os botes desaparecem no vazio. Nessa corredeira, a fúria do rio é assustadora. O fiscal do Ibama rema ao lado do cinegrafista Lúcio Rodrigues, que não resiste ao impacto e cai. A câmera tomba no meio do barco, mas continua gravando. Só se ouvem os gritos desesperados do navegador. Sobrou para o fiscal. João saiu com o olho roxo e alguns arranhões. A descida, o Lúcio se desequilibrou e diz ele que me deu uma joelhada. Eu não percebi, eu só vi que tomei uma... Chegou a apagar, não? Cheguei a apagar e depois que tomei uma ducha de água em cima, que veio, eu voltei e ainda consegui socorrer ainda. A ajuda também vem do céu. O helicóptero chega trazendo comida. Como não há lugar para o pouso, as caixas são lançadas no meio do rio. Quatro dias isolados na Mata Virgem, abrindo picadas para acampar, remando debaixo de sol e chuva até o anoitecer, deixando para trás os perigos da floresta. A 15 quilômetros do Rio Iguaçu, a nossa expedição se despede do Floriano, enfrentando mais um desafio, o último salto, o mais bonito de todos. No meio da espuma branca, quase não dá para ver o bote. A descida é longa, mas tranquila. Um alívio para quem enfrentou tantos perigos. Mas nem tudo é festa. Na entrada do acampamento, próximo à foz do Rio Floriano, encontramos cartuchos fincados nos galhos. Sinais da ousadia de caçadores que invadiram um rio virgem, desafiando a lei. Eu me sinto impotente porque sozinho eu jamais vou fazer alguma coisa, então preciso mais pessoal. Sempre há mais o que fazer, seja na parte de fiscalização, da repressão, que é importante nesse momento, seja na parte da educação ambiental e na conscientização. Proteger esse rio é defender um laboratório da vida. O Rio Floriano é uma referência para pesquisas de meio ambiente. Água, animais e plantas que ainda não sofreram a influência do homem. Nossos repórteres atravessam a garganta do diabo e descobrem os pássaros alpinistas e o despertar dos bugios, do jacaré do papo amarelo e dos tímidos gambás. Daqui a pouco. O ronco das águas é ouvido de longe. Do alto parece uma explosão no meio da mata. Lá embaixo lembra a cratera de um vulcão. Nuvem imensa que surgem do choque das águas caindo sobre as rochas. No período das chuvas, as cataratas despejam 8 milhões de litros de água por segundo. A visão exuberante das cachoeiras impressionou o pai da aviação, Santos Dumont. Foi dele a ideia de preservar o lugar para que todos pudessem ver. Hoje as cataratas são a maior atração do Parque Nacional do Iguaçu, patrimônio da humanidade. Iguaçu quer dizer água grande na língua dos índios Guarani. Para explicar como surgiram as cataratas, a lenda indígena se inspirou numa história de amor. Tarobá, jovem guerreiro da tribo Caigangue, caça às margens do rio quando encontra uma jovem brincando nas águas. É Naipi, a mais bela índia de todas as tribos. Basta uma troca de olhar e os dois se apaixonam. Amor impossível. Naipi era a virgem prometida para casar com Mboi, o deus serpente que dominava o mundo. Um
dia do casamento, Naipi foge com Tarobá pelo rio. Enfurecido com a traição, Emboi contorce o corpo debaixo da terra e abre uma fenda gigantesca inundada pelas águas, que engole os dois jovens apaixonados. Assim teriam nascido as Cataratas do Iguaçu. Avançamos pelo Quênia, fronteira das águas entre Brasil e Argentina. Nas margens, 270 cachoeiras obrigam o piloto a ficar atento. Estamos nos aproximando da Garganta do Diabo, a maior de todas as quedas, onde a água despenca de uma altura de 90 metros. Aqui, o rio fica bastante agitado e a sensação é a de que vamos ao encontro de uma tempestade. A água desce com força, não dá para ver quase nada. O barco some no meio das nuvens. Quanto tempo ficamos debaixo da cachoeira? Menos de um minuto. Muito para quem enfrenta a Garganta do Diabo pela primeira vez. Os guias buscam o caminho mais seguro para os visitantes, que voltam encantados. Livre! Libertad, libertad! Para a aposentada Marta Gonçalves, de 81 anos, é um presente de Deus. Mira, que lindo! Eles também desafiam a força das cachoeiras. Pequenos alpinistas que vivem colados nas pedras. Os andorinhões se protegem dos predadores, construindo ninhos atrás da cortina das águas. Quem ousa atacá-los? Lá embaixo, o biguá mergulha em busca de comida. Volta com um cascudo, mas o peixe parece maior que o bico. O biguá procura a posição ideal para engolir a refeição e se arrisca, jogando o cascudo para o alto. O esforço atrai a atenção de outro pescador faminto. Agora é preciso driblar a concorrência. Seguimos além dos paredões de pedra para desvendar os segredos da floresta que envolve as cachoeiras. O parque ocupa uma área onde cabem quase 2 cidades do tamanho do Rio de Janeiro. Partimos de madrugada, subindo o rio Iguaçu. As primeiras luzes revelam as ilhas, cobertas por flores da noite. Elas só abrem as pétalas no escuro e se fecham quando o dia nasce. O rio desperta numa revoada de garças. Os habitantes da mata logo aparecem. Esse é o cateto, uma espécie de porco do mar. O gambá tímido. Um filhote de bugio se esquentando ao sol. No alto da árvore, outro bugio faz a primeira refeição. Qualquer movimento assusta o jacaré do papo amarelo. Quem conduz o nosso barco é um guia experiente, que conhece as curvas e os segredos do rio. Nós passando esse baixio aqui, vamos entrar no salto, nas corredeiras, onde a água é mais forte. Bater nessas pedras, qual é o perigo? O perigo é a única furar o barco aí, ó. Com habilidade, nos leva a paisagens surpreendentes.
um homem que decifra sinais no meio da mata. 40 anos nas trilhas do parque ensinaram Renato Fernandes a se aproximar dos animais. Na margem do rio, um filhote de capivara. Renato assobia, tenta chamar a atenção do pequeno roedor. E não é que o bicho responde. A menos de 2 metros, parecem conversar. O animal também conversa com a gente. A gente tendo carinho, a gente consegue chegar dessa distância que nós temos de uma capivara. Na floresta, nada escapa aos ouvidos treinados do guia. Quem está nos seguindo? Basta que o Renato imite o som de um animal sendo atacado em perigo para que o bando de macacos pregos se aproxime da gente. O primeiro que aparece é um macho, o chefe. Curiosos, os outros vêm chegando. Difícil é acreditar que esse homem, que conversa com os animais, já foi caçador. Ele devia ter uns 10 anos de idade, assim, quando eu matei o primeiro bicho. Animal pequeno, cutia, paca, essas coisas eu caçava muito. E com 12 anos de idade foi a primeira anta que eu matei. Grande. 100 e poucos quilos de carne. Aí nunca mais parei de caçar. Sempre caçando. Cacei 25 anos. Matei. Matei onça, matei puma, jaguatirica. Um convite para trabalhar como guia de ecoturismo mudou a visão de Renato. Os olhos que viam os animais através da mira da espingarda hoje enxergam a importância de mantê-los vivos. O prazer de matar é coisa do passado. O maior prazer que eu tenho é de enxergar um animal assim, ó, e de ver ele andando, caminhando. É a coisa mais bonita que existe para mim, é isso aí, ó. Matar nunca mais. Os coatis, ladrões de lanches. Por que eles têm dentes cariados como os do homem? A onça capturada volta para a floresta. O que aconteceu com ela? E o gavião que levou um tiro no peito reaprende a caçar. Daqui a pouco. Um comitê de recepção para os visitantes. Os coatis são curiosos e se metem em tudo. Andam sempre em bandos. Cercam a turista americana. O filhote mais ousado mergulha na sacola. Precisa ser tirado à força. Parece brincadeira, mas é um vício. Os coatis são animais silvestres que estão trocando alimento natural por biscoitos, doces e salgadinhos. É um mau hábito colocado nos coatis pelo próprio visitante. Nós já fizemos muitas campanhas para coibir isso, mas as pessoas acabam trazendo algum tipo de lanche e os coatis farejam e acabam atacando as sacolas. A dona de casa foi mais uma vítima. O coati agarrou a bolsinha? O coati agarrou a bolsa e atacou o suco. E aí se esparramou todo no chão. E depois vieram os outros. Suco de quem era? Do bebê? O gosto adocicado agora faz a alegria dos filhotes. Eles deitam, rolam e se lambuzam. Que mal esse tipo de alimento pode fazer aos coatis? Os biólogos saem na captura da resposta. Atraem os bichinhos com biscoitos. Mas, na hora do bote... Finalmente, um é preso e anestesiado. Na clínica montada no meio do parque, a veterinária examina o animal. Batimento cardíaco, temperatura. O coati parece bem gordinho. 6 quilos, 250. É uma fêmea. No exame da arcada dentária, os efeitos da má alimentação. Estão bem gastos os dentes, com ausência de alguns incisivos também. Eles se alimentam de salgadinhos, batata frita, refrigerante. Isso acaba causando problemas de obesidade, problemas nos dentes, cáries e tártaro também, encurtando bastante a vida do animal.
E uma suspeita ainda mais grave. Frituras e açúcar estariam causando diabetes e elevando o nível de colesterol dos coatis. Doenças do homem afetando a saúde de animais selvagens. Fico triste, né? Porque parece que o ser humano só está aqui para estragar a natureza mesmo, né? E sem pensar muito no animal, né? Cruel e covarde. A vaidade dos caçadores acabou denunciando um crime. A polícia foi à casa da comerciante procurando contrabando. Achou também uma fita de vídeo que mostrava homens tirando a pele de uma onça. A marca do tiro e a carne sendo queimada. O filho da comerciante exibindo a cabeça da onça como um troféu. Fabiano e a mãe Maria de Lourdes Boito ficaram 40 dias presos. Hoje, respondem ao processo em liberdade. Localizar animais antes dos caçadores. Um desafio para os pesquisadores do Projeto Carnívoros, organização não governamental que funciona dentro do parque. As iscas são porcos e galinhas. São 15 armadilhas espalhadas em toda a área do parque. Em 10 anos de trabalho, os pesquisadores já conseguiram capturar 150 carnívoros. A prioridade é monitorar o comportamento da onça pintada, um animal ameaçado de extinção. Estas imagens feitas pelos pesquisadores mostram uma onça capturada. Um dos técnicos provoca o animal. O rugido é assustador. É um truque para distrair a onça, enquanto lá atrás a bióloga se aproxima com uma pistola de anestésico. Agora, o maior felino da América do Sul adormece como um gato. O tempo é curto para pesar, tratar dos dentes, instalar uma coleira que emite sinais para acompanhar todos os passos do bicho. A onça é solta. Devagar, recupera os movimentos até sumir na mata. Meses depois, foi encontrada morta, envenenada. Ao longo de 10 anos de trabalho, já conseguimos monitorar mais de 100 animais. E com isso sabemos das perdas, perdemos mais de 30 onças pintadas adultas, vítimas de caçadores e de fazendeiros vizinhos ao Parque Nacional. Se as coisas continuarem assim, em 10 anos nós não vamos ter mais onça pintada. Estes animais também correm perigo. Gaviões, predadores implacáveis que pagam o preço da fama. São perseguidos por criadores de aves e caçadores que põem em risco a sobrevivência da espécie. Estamos no lado argentino do parque. Aqui, Jorge Anfuso e a mulher Silvia fundaram o Centro de Reabilitação de Pássaros, que recolhe animais maltratados e feridos. Este é um gavião pega-macaco. O animal foi... Este gavião levou um tiro no peito. Ia ser embalsamado vivo, mas foi salvo por um veterinário. Agora reaprende a caçar. Jorge diz que o gavião nunca vai ter resistência física para viver na floresta. Mesmo assim, acha que vale a pena treiná-lo. E o animal tem desenvolvido seu instinto... É um animal que tem seu instinto desenvolvido, sua personalidade. E ele poderá, na hora de criar os filhotes, transmitir a eles esse temperamento. Esse caráter, esse temperamento. O casal treina as aves com uma técnica milenar, a falcoaria. Adestrador e gavião criam uma relação de confiança e passam a caçar juntos. Um trabalho que exige paciência e pode levar até 3 anos, preparando o gavião sem amansá-lo ou deixá-lo dependente. Primeiro, comer sobre a luva. O gavião começa comendo na mão do treinador. Depois ele vai a 1 metro e volta. Mais tarde, a 10, a 20 metros, até que começa a voar livremente. Livres. Do alto da árvore, o gavião enxerga tudo.
percebe até uma isca na luva da treinadora. Esse chega com os olhos cobertos. Já está quase na hora de ganhar a liberdade. O gavião não come mais na mão da treinadora. Silvia precisa usar um truque para atraí-lo. Amarrado ao boneco, um pedaço de carne. São muito surpresivas de caça. Essas aves têm uma técnica de caça muito precisa, atacam de repente, com uma pressão nas garras muito forte. Quando elas pegam... É assim que elas matam suas presas. Elas matam. Para saber se o gavião está bem treinado, o centro usa ratos como cobaias. Um ataque certeiro e a confirmação de que o predador reaprendeu a caçar. Está pronto para voltar à natureza. Para nós, o valor de Nossa missão é ajudar animais que estão geneticamente mortos. É um trabalho muito bonito e também muito importante. É a razão pela qual nós estamos fazendo isso. É por amor, por amor, por amor. Uma estrada divide o Paraná. Os animais selvagens e os homens podem usar o mesmo espaço? Veja daqui a pouco. Iguaçu. São 30 homens para fiscalizar todo o parque. Na área onde a pesca é proibida, eles encontram redes. Foram lançadas há pouco, ainda tem peixe. Os policiais decidem entrar num afluente do rio, um lugar bem fechado. Os barcos dos pescadores estavam escondidos aqui. Mas para onde eles foram? Só acham material de pesca. Os barcos são destruídos. Dessa vez eles conseguiram driblar a fiscalização. Talvez uma próxima eles não consigam. Os policiais continuam a busca, agora dentro da mata. Procuram invasores que vêm atrás do palmito. Eles entram de noite e fazem o corte ilegal. A cobiça é tão grande que não perdoam nem mesmo as árvores mais jovens. Pela idade desse palmito, ele ainda não conseguiu ser porta-semente. Ele não conseguiu ter uma idade de reprodução e se cortarem todos numa área, ele pode ser extinto. Acima das nascentes, no topo da floresta, elas ainda reinam, majestosas. As araucárias, árvores imensas, hoje protegidas por lei. Elas simbolizam a resistência num estado que há 100 anos era quase todo coberto por florestas. Desde a década de 30, os ciclos econômicos trouxeram devastação. A expansão agrícola para o oeste nos anos 60 acelerou o desmatamento. Hoje restam apenas 3% da mata nativa. O Parque Nacional do Iguaçu está cercado por fazendas. As lavouras avançam, chegando bem perto do rio. A mata ciliar, proteção natural das margens, desaparece. O caminho da discórdia, por onde passavam apenas onças, macucos, capivaras, hoje também passam carros, ônibus e caminhões. É a Estrada do Colono, que corta o Parque Nacional do Iguaçu, ponto de partida para o conflito entre ambientalistas e moradores da região. No começo, apenas o caminho de colonos que chegavam. Hoje, 18 quilômetros de pista. A estrada já foi fechada pelo Ibama, depois reaberta por políticos e vizinhos. Até hoje, a questão está na justiça e a estrada permanece funcionando. Os defensores da reabertura criaram uma administração paralela. Intitulam-se Amigos do Parque. Operam uma balsa. E cobram pedágio ilegal dos veículos. R$5.
Mesmo pagando, os motoristas defendem a estrada. Ele encurta bastante da onde eu venho, né? É muita volta que tem que dar. Por causa disso, a gente prefere o caminho do Colombo. Economiza também? Com certeza. Tempo e dinheiro. Nas travessias que eu faço aqui, eu nunca vi, né, nenhum animal atravessando a rua. Ficamos apenas 20 minutos na estrada. E um veado atravessou a pista lentamente. Por sorte, dessa vez, não passou nenhum veículo. É este tipo de ameaça contra animais e todo o ecossistema do parque o principal argumento do IBAMA para que a estrada seja fechada de vez. Essa estrada, ela representa prejuízo à sociedade brasileira e benefício para meia dúzia de aproveitadores. Se a estrada for fechada? Eu temo até pela integridade do parque, pela ação que muitas pessoas desinformadas, muitas vezes, e que não têm consciência da importância do parque, possam fazer, por exemplo, contra o parque. Eu já vi pessoas dizendo em momentos mais extremos de atear fogo ao parque, coisas parecidas, que são lamentáveis, infelizmente, mas que demonstram, por outro lado, a insensibilidade de ambos os lados, por parte do IBAMA e de algumas pessoas também que não têm clara a importância do Parque Nacional. Na realidade, nós já estamos acostumados a lidar com esse tipo de reação. Na realidade, poucas pessoas, pequenos grupos manipulam grandes grupos. E é isso que nós vamos identificar e já estamos identificando. E para essas pessoas que estão manipulando, querendo estabelecer a desordem, nós vamos ter cadeia para essas pessoas. Vamos lutar amigável, exigir das comissões. A polêmica já faz parte da cultura local. Churrasco na beira do rio. E o sanfoneiro Nego Zanardi defende a estrada aberta. Se um dia a estrada fechar, nós queremos lhe avisar, não somos mais responsáveis. Sentado ao lado, o agente do IBAMA parece gostar. Gostou da música? Gostei, boa. E da letra? Boa também. Concorda com a letra? Principalmente quando pede desculpa ao IBAMA. O IBAMA me desculpe, mas é falta de visão. Será legal o Amazonas, aquelas destruição, sem implicar com a nossa estrada, se as mesmas... Como nascem as magníficas borboletas do Iguaçu? Veja a seguir. Uma imagem rara. Depois que rompe o casulo de proteção, a borboleta leva mais de 1 hora para sair. Devagar, abre as asas. É uma borboleta coruja, que voa em liberdade. Com carinho, John alimenta as borboletas, que usam um canudo para sugar os líquidos. Borboletas gostam de néctar, gostam de fruta. Este nasceu hoje de manhã. Ela está pronta para casar. Essa é a macho. John está aqui há 6 anos e não imagina mais viver longe das borboletas brasileiras. Difícil. Esse é um hobby muito importante para mim. Eu gostaria de ficar aqui muito tempo. Eu não sei quanto tempo, mas eu gostaria de ficar aqui bem tempo, bem longe. Estrangeiros fascinados pela diversidade da floresta, na verdade, seguem uma trilha antiga, aberta no fim do século XIX por Moisés Bertone, um suíço idealista que plantou um sonho na margem direita do Rio Paraná. Selva paraguaia cercada de plantas exóticas.
Bertone chegou em 1887. Na bagagem, ideias revolucionárias. Fundar uma colônia sem governo, implantar novas técnicas agrícolas, dar aos colonos a chance de tirar o sustento da terra sem agredir as leis da natureza. Para isso, pesquisou com paixão os segredos da floresta. Moisés Bertone foi um visionário, precursor da ecologia. Ele era apaixonado. Ele era apaixonado, estudava de tudo, insetos, plantas, a parte de zoologia, etnografia, os indígenas, escreveu até livros em Guarani. Na casa, hoje museu, parece que o tempo parou. A gráfica resiste. Ali, imprimiu os 300 livros que escreveu. O espírito inquieto do cientista está presente no laboratório. Nos tubos de ensaio, fórmulas. Moisés Bertone foi uma pessoa feliz aqui nesse lugar? Eu creio que sim. Sim, eu creio que sim. Porque realizou aqui muitos de seus sonhos. O sonho de colonizar essa terra era grande. Mas por tudo o que fez, pesquisas e trabalhos científicos, acho que ele morreu muito feliz. Ele quis ficar para sempre perto da casa onde viveu, ao lado do rio, das cachoeiras, à sombra de um cipreste que ele mesmo plantou. Moisés Bertone cruzou o oceano para mostrar que a fronteira das águas não separa, aproxima, no desejo de conhecer, amar e defender a natureza.